Boa tarde, amigos e amigas do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer uma gravação de nossos inscritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. Essas informações nos foi revelado especialmente para quem aceitar o reino de Cristo. Portanto, se você não aceitou o reino de Cristo, não use indevidamente essas informações. Está aqui em minhas mãos um dos capítulos de nossos inscritos, o capítulo 26 da parte A, que traz o seguinte tema: sacrifício ilícito e a justiça corruptível acerca do perdão. Versículo 1. Todo o poder e controle das pessoas jurídicas é feito com a produção de ideias e entendimento, para si designado a direção. E na produção a verdade tem que estar sob controle, para que haja liberdade ao silêncio e ao engano, que faz a produção da formação desejada. Versículo 2. A verdade atrapalha a produção de ideias manipuladas, ainda compromete o que já foi produzido, fazendo a mudança do perfil das ideias e do entendimento acerca do que se faz ou do que se deve fazer. Versículo 3. Nessa mudança passa a haver interferência na submissão superior, tirando-a de um sentido ao outro, deixando um pouco desprotegida as pessoas jurídicas, já ficando mais bem protegida a pessoa humana. Versículo 4. Mas a reação contra a verdade que ameaça a mudança de pensar das pessoas poderá levar de volta muitos ou todas as condição anterior. Este poder é produzido com o sacrifício de alguns, para assim fazer convencimento que é melhor como antes que agora. Versículo 5. O sacrifício das pessoas é sofrimento ou morte. Somente é possível gerar poder se a verdade estiver abafada, para não denunciar suas práticas ilícitas. E seu poder alimenta e fortalece as pessoas jurídicas, não o ser humano. Versículo 6. O sacrifício do ser humano somente pode ser feito com a obediência dos escravizados, que aceitaram sofrer e morrer calado, sem reclamar, cumprindo o regime fechado que lhe é imposto. Versículo 7. Em um regime aberto, livre, o sacrifício da pessoa humana não dá poder às pessoas jurídicas, porque a verdade pode ser revelada para denunciar as práticas ilícitas, e a própria lei fechada é classificada como ilegal. Versículo 8. E as pessoas jurídicas não conseguem gerar poder para dominar e escravizar o ser humano. E se houver sacrifício, seu valor é muito mais caro, a ponto de não compensar sua prática. Versículo 9. O sofrimento dá direito ao sofredor de uma alta recompensa financeira, extraída das pessoas jurídicas, porque sofreu e não aceitou o sofrimento como tendo parte no seu viver, porquanto o sofrimento de Jesus o garante esse direito. Versículo 10. O sacrifício com morte humana, seu valor é tão alto que a recompensa financeira não a paga. Mas para que seja inibido sua prática, uma alta recompensa financeira será designada ao que muito sofreu com a morte do sacrifício. Versículo 11. Por não haver valor financeiro capaz de pagar o sacrifício com a morte, os que muito sofreram com a morte sacrificada terão o direito de questionar repetidas vezes valores financeiros, sempre que for lembrada a morte, e mais recompensa a si em dinheiro, e sua vingança e justiça corruptível dos homens. Versículo 12. Os negócios que já foram for possível trocar com a garantia de vida e felicidade humana, garantido pelo regime aberto, as pessoas jurídicas terão um dever de proteger seus membros e componentes. Versículo 13.
cresça livre do laço da maldição, que vem através da verdade que ampara o ser humano, quando ela fraga qualquer pessoa morta e não humana, usando o ser humano como escudo e proteção, identificado pelas ideias e interpretações produzidas especialmente para isso. Versículo 14. E se as pessoas jurídicas já amparadas e protege o ser humano, dando-lhe novas ideias e interpretação, que a justifica e livra das acusações para que seja salvo. Sua nova conduta já não mais afronta a verdade e subsistirá pelo bem. Versículo 15. Uma nova criatura será, e a formação anterior deixa de existir, pois tudo já se fez novo, e a velha criatura já não mais existe. Tudo que era lícito passa a ser revelação, porque cresce em função da verdade, não mais do silêncio ou do engano. Versículo 16. Todas as pessoas jurídicas que mudar para as novas ideias e interpretação, para exaltar a verdade, mudam de regime fechado para o regime livre. E se houver dúvida contraída quando existia para o regime anterior, também já não existe, e morreu a mudança de regime. Com a mudança de regime. Versículo 17. Porque as pessoas, seja jurídica ou física, que mudar de regime, deixe de existir para o viver anterior, e viveu para o novo regime, e suas ideias serão transferidas para quem ainda vive no regime fechado. Versículo 18. Se na mudança de regime fechado para o regime livre, os credores não aceitar perdoar a dívida contraída no regime anterior e questionar seu direito na justiça, a base da sua defesa é o sofrimento, injustiça, roubo, perdas e danos ocorridos quando vivia no regime anterior. Versículo 19. Regime tal que amplia os negócios de seus negociantes, produzindo secretamente, no ato ilícito, garantindo o sigilo usado como norma do próprio regime. Os fornece direito adulterado de posse dos negócios, e o sigilo transforma em legítimo. Versículo 20. Com isso, os credores questionam o direito investido na ocasião que a verdade substitui o sigilo, e sofre a inversão de direito. Antes que tinha débito, agora tem dívida a pagar. Versículo 21. Porque o regime fechado, ao concorrer perante o livre, é achado como traiçoeiro da verdade, que somente se mantém com a ocultação da própria verdade, e os negociantes que crescem amparados pelo tal regime perdem a firmeza e o fundamento, ao que questiona direito contra a verdade. Versículo 22. Quem vive sob o regime do regime fechado e sofre na servidão dos homens, não passa de um escravo. E se for liberto para viver sob a regência do regime livre, seu sofrimento anterior os dá direito de recompensa financeira, basta que conteste como ilícito e ilegal. Versículo 23. Se o aceitar como ilegal, legalize nas interpretações o regime fechado que vivia antes, e seu sofrimento anterior perdoa o diabo, traindo dúvida ao pecado contra Jesus, e tem culpa e parte com os que o fizeram sofrer. Versículo 24. Essa é uma das normas da lei livre. Quem perdoa também é perdoado. Quem não perdoa também não é perdoado. E quem perdoa sofrimento que penaliza as pessoas jurídicas, de certo, lança seu ódio sobre as pessoas físicas e julga elas ter lhe ofendido. Versículo 25. E se não perdoar sua própria imagem e semelhança, também lança vingança e culpa sobre Jesus, vos acusando como seus escarnecedores. E se perdoa uma pessoa que não é sua própria imagem e semelhança, mostra claramente o lado tenebroso que está. Versículo 26. O perdão feito com a verdade somente tem poder de perdoar quem já morreu para as práticas das más obras, porque a verdade deve continuar livre para ser falada, inclusive sobre o fato já perdoado. Versículo 27. Quando se perdoa e continua a comentar o caso perdoado com a verdade, e o perdoado ainda não morreu para a prática do mal, quando o caso perdoado é comentado, lhe ofende. Sente porque ainda está vivo para a prática do ato que praticou, e questiona que o caso não foi perdoado. Versículo 28. Quem ainda vive para o mal interpreta o comentário do caso já perdoado como ainda não perdoado, exigindo o silêncio do caso para o julgar perdoado, e ganha a liberdade com sigilo a outras práticas malignas semelhantes. Versículo 29. Portanto, o perdão com o uso da verdade só tem efeito prático se o perdoado já nasceu para o bem
e morreu para o mal, para que o caso perdoado testifique da bondade de Deus e de sua glória. Caso contrário, glorifica o diabo. Versículo 30. O perdão tem efeito consistente se não houver prática do ato lícito perante a lei livre, como fazer coisa mal intencionada com seu próximo, com o único objetivo de vos prejudicar, e ao mesmo tempo obter ganhos com isso. Versículo 31. Se o perdoado ainda persistir em praticar o ato lícito contra quem já o perdoou, quem o perdoou deve sempre o perdoar, para não contrair sentimento de culpa na consciência, acerca das consequências futuras do ato de quem já foi perdoado. Versículo 32. Perante o regime fechado, as más interpretações praticadas contra seu próximo são classificadas como ilícitas, e quem cresce nos negócios praticando tais atos, seu direito de posse são legal, porém no regime livre é ilegal. Versículo 33. E quem passa a viver sob a regência do regime livre, tendo dívida a pagar, ainda contraída no regime anterior, tal dívida deixa de existir. Porém, quem tem dívida a receber, que vos deve continuar a dever, porquanto não mudou de regime de vida. Versículo 34. Se a dívida foi contraída no novo regime, terá que pagar, se não for identificado a estratégia secreta para o fazer. Porém, se no novo regime já teve luta, perseguição, afronta com sofrimento, também tem dívida a receber. Basta questionar esse direito. Versículo 35. Tanto a dívida contraída como a difícil situação já na sua vivência do novo regime não são vestígio do regime anterior, que deveria não o ter acompanhado. E para o melhor combater, deve se adequar ao novo regime, alinhando-se ao perfil da sã conduta. Versículo 36. A invasão de divisa do seu regime fechado para o regime livre ocorre acompanhada com quem faz a mudança de vida, pois na mudança o segue hábito do regime anterior, porque quem mudou não está totalmente livre e liberto. Versículo 37. Portanto, as coisas impuras que antes o cercavam, ainda vos acompanham, e não são aceitas nesta nova vida, para que tudo seja restaurado e renovado. Versículo 38. É alguma coisa que havia em vós, e deseja o deixar, como por exemplo, dúvida, somente ficará livre, habitando lugar sob regime aberto, se for feito na sua vida pessoal, uma real mudança habitual. Versículo 39. Se houver dificuldade financeira nos negócios, no início da mudança de vida, deverá não se sujeitar, nem deixar-se levar pela situação. Porém, deverá agilizar com rapidez a formação de uma base na família com 3 pessoas. Versículo 40. Essa base vai ser usada para solucionar a difícil situação financeira nos negócios, sem que ocorra a comibição, a sujeição ao lado oposto, que procura fazê-los dependentes, e não fazendo, preserva assim a capacidade de crescer na independência. Versículo 41. A base já estando preparada para operar e ainda persiste a difícil situação nos negócios, atendo em mão conquistas de direito legítimo de posse perante o Senhor, faltando apenas fazer o resgate de bens após negociar com os homens sua posse. Versículo 42. Na transferência de posse não é permitido usar força e violência, nem outras qualquer forma ilícita perante a lei de Deus e as leis dos homens, para que seja uma posse legalizada perante todas as leis. Versículo 43. A posse é feita negociando, usando as normas naturais do mercado de compra e venda. Após negociar e já ter o que deseja em mão, deverá obter alguns comprovantes que foi negociado para ser usado como documento no negócio fechado. Versículo 44. O negócio deve ser criado uma dívida no ato da posse, para ser usado como recompensa. A dívida exigida pelas injustiças sofridas no regime fechado e ainda não foram pagas, porque não foi aceito seus direitos questionados. Versículo 45. Tudo porque o regime em vigor não reconhece direito exigido por torturas, sofrimento ou morte, contraindo as normas do regime livre, usada por quem questiona direito em ter sofrimento, ato desta natureza. Em ter sofrido ato dessa natureza. Versículo 46. O comprovante no negócio fechado é a prova da transferência de posse legalizada perante as leis dos homens. E a dívida criada no negócio, se não for pago, produz substância ilícita perante a lei dos homens, transformando o negócio em ato ilícito na regência dessas leis. Versículo 47. O negócio fica legalizado até que
até o dia de ser pago a dívida. Caso a dívida não seja pago, o tal negócio fere a lei de compra e venda. No entanto, a prioridade era a confirmação da posse, que confirma direito legítimo perante a suprema lei de Deus, já estando confirmada pela própria lei dos homens, ficando irrevogável o negócio já fechado. Versículo 48. Quando a dívida existente fica como uma causa a ser negociada entre homens, com o uso de suas leis e interpretação, que abre a ocasião a inclusão de outra dívida questionada pelos devedores, gerada pela prática das próprias normas do regime fechado. Versículo 49. A partir daí, o caso ganha uma direção diferente, importante e desejada, por quem cria a dívida no negócio, porque o tal dívida criada passa a ser usada na questão, concorrendo com a outra que já até então não teve chance de penetração nas leis do negócio. Versículo 50. Porque as próprias leis de negociar tratam de não reconhecer a exigência de direito de ato praticado contra a pessoa humana, desativando tais exigências com o uso de interpretação distorcida pela corrupção. Versículo 51. No momento em que o negócio é fechado, cria-se uma dívida para ser pago no futuro. E quando atrasa o dia de pagar, o negócio fechado já está no passado. Semelhantemente, a dívida cobrada, porque aqueles que criaram a dívida no negócio. Versículo 52. Se a dívida criada no negócio não for pago no dia do seu vencimento, também é transferida ao passado, como a data do negócio e a dívida exigida e não reconhecida pelos que vivem o regime fechado. Então a gente concluiu aí, né, um dos assuntos muito importantes desse assunto aqui. Reflita bem nesse assunto, esse assunto aqui é importantíssimo. Mais um assunto aí, um capítulo, né, capítulo 26 da parte A, concluído aí. Eu agradeço a todos e eu peço a todos que lêem, né, que vê essas publicações, que inscreva-se no nosso canal, né? Participe, se envolva por essas coisas boas e maravilhosas, porque aí com certeza vocês vão ser muito, muito mesmo abençoados. Eu agradeço a todos em nome de Jesus.